Povo lindo, amo estar aqui no meio de vocês, de verdade. Vocês são uma inspiração de paixão, de amor por Deus. E eu creio profundamente que aquilo que Ele tem reservado para vocês, aquilo que Ele tem feito já no meio de vocês, só há de se multiplicar, só há de prosperar. Porque, como o pastor Arthur falou, vocês são terreno fértil, disso eu não tenho dúvida. Vocês vão frutificar muito, multiplicar cada dia mais e manifestar o reino de Deus nessa terra, nesse canto do país, para que a nossa nação seja transformada pelo poder do Evangelho. Amém? Você ama o Brasil? Se você ama o Brasil, é necessário que nós vivamos de maneira séria e comprometida o Evangelho. Séria e comprometida a maneira como nós servimos a Deus. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito que sonda e conhece o coração do Abba, nós clamamos a Ti pela Tua rica misericórdia, que o Senhor nos revele o coração do Pai nessa noite, que o Senhor descortine o coração do Pai e faça-nos compreender mais profundamente o amor do Pai por nós. Deus, venha sobre nós com a Tua glória, com a Tua majestade nessa noite. Arrebata o nosso coração ao Teu coração e faça-nos compreender mais profundamente os Teus desígnios e propósitos. Nós Te amamos, Jesus, Te honramos e reverenciamos o Teu nome nesse lugar, o Teu nome que está acima de todo nome. De antemão nós nos dobramos ao Teu nome, sabendo que um dia todo joelho se dobrará ao Teu nome. E nessa noite nós clamamos pelo Teu amor e pela Tua compaixão. Fala conosco mais uma vez. Exorta, corrige, alinha o nosso coração com o Teu coração, para que possamos vivenciar toda a plenitude daquilo que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para que vivêssemos. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Espírito Santo. Nós Te amamos, Abba Pai. Tu és bem-vindo nesse lugar. Oramos dessa maneira no precioso nome, no nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus, Ele está trazendo palavras muito duras. E Ele está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele diz que nos últimos dias virão pessoas que dirão a Ele: nós curamos, nós libertamos cativos, nós anunciamos o reino. E Ele dirá: eu não os conheço. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse texto mexe profundamente comigo por alguns motivos. O primeiro e o maior motivo de todos, sem sombra de dúvida, é que Jesus,
está falando que o Pai não quer ter um relacionamento de senhorio conosco. Ele está dizendo que o Pai quer ter um relacionamento paternal conosco. Jesus, de maneira muito clara, Ele está revelando e falando: olha, Deus não quer ser chamado de Senhor, Ele quer ser conhecido como Pai. E eu vim para revelar o Pai. Eu vim para mostrar quem é o Pai. Porque se você conhecer o Pai, você conhecerá você. Se você tiver revelação de quem é o Pai, então você terá revelação de quem é você. Agora, a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus diz que aquele que diz Senhor, Senhor, não necessariamente entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade. Repete comigo: vontade. A vontade do meu Pai que está no céu. O que ele está dizendo é o seguinte: fazer coisas de crentes não é necessariamente fazer coisas de filhos. Fazer coisas gospel não é necessariamente fazer coisas de quem nasceu de novo. Porque como seres humanos nós podemos copiar como papagaios copiam aquilo que nós falamos. E o que Deus está querendo nos mostrar através desse texto é que Ele não quer que nós sejamos uma cópia de outros homens. O que Ele está querendo nos mostrar nesse texto é que Ele quer ter intimidade conosco para revelar a nós qual é a vontade dEle, para mim, para você, para nós. E isso me faz entender ainda uma outra coisa que me deixa extremamente empolgado. Sabe qual? Deus tem uma vontade para mim. Deus tem uma vontade para você. Essa vontade pode ser chamada de propósito, de desígnio, mas a grande verdade é que o Deus que te conhecia antes da fundação do mundo, que pensava em você antes de criar todas as coisas, Ele te criou com uma vontade, Ele te criou com um propósito, Ele te criou com uma razão. Ele não te criou à toa. Você não vive por acaso. Você não vive à mercê de qualquer circunstância da vida. Você vive porque o Pai planejou exatamente quem você é, para ser o que Ele quer que você seja. Deus tem uma vontade para você. E quando falamos sobre a vontade de Deus, é bem importante dizer que Deus tem uma vontade específica, definida, individual, cirúrgica, detalhada para cada um de nós. Eu realmente sou daqueles crentes que acreditam na Bíblia e que creem que Deus de fato tem uma Raquel, que Deus de fato tem um homem para você, tem uma mulher com quem Ele quer que você se case. Eu acredito que o Pai planejou cada detalhe da nossa vida. Isso não quer dizer que nós vivamos isso, mas quer dizer que Ele nos amou de tal ponto que planejou toda a nossa existência, planejou cada segundo da nossa existência para que vivêssemos a sua vontade. E talvez você ouve isso e pense que isso é uma espécie de tirania ou um autoritarismo. Mas você diz isso ou pensa isso porque não conhece o coração do Pai. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixa eu dizer de novo: a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Quem aqui quer ter uma existência boa, perfeita e agradável? Eu quero viver uma vida boa, perfeita e agradável. E se eu quero viver uma vida boa, perfeita e agradável, obviamente que eu preciso estar na vontade de Deus. Obviamente que eu preciso estar alinhado com o coração dEle. Mas quando Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ele fala que existe um inimigo da vontade de Deus. Qual é o inimigo da vontade de Deus? A minha vontade. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que então sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, existe uma forma de você ser capaz de viver essa vida boa, perfeita e agradável. Existe uma forma de você viver a vontade de Deus, e a maneira de você viver a vontade de Deus é não vivendo da sua forma, é não viver na sua vontade, é viver no que Deus tem para você. Esse ano eu comemoro 12 anos de novo nascimento em Cristo. E 12 anos que se passaram da minha vida com Cristo. Hoje, eu olho para trás e percebo que eu não vivo exatamente nada do que um dia eu sonhei e planejei. E talvez você esteja pensando: nossa, que triste que ele deve estar. Na verdade, eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu sabotei a minha vontade há 12 anos atrás e decidi viver a vontade de Deus. Não era minha vontade casar com quem eu casei, não era minha vontade viver o que eu vivi. Deus foi revelando a sua vontade a mim. Quando Ele revelou a sua vontade, por exemplo, de casar com aquela menina fantástica, que é a minha esposa, eu falei para Ele: obrigado, Deus, porque você tinha planos melhores do que o meu. Deus, Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Deus tem um plano definido, um propósito e um desígnio definido. Atos capítulo 17 fala que Ele estabeleceu o tempo e o lugar aonde cada um de nós deveria habitar. A sua existência foi detalhadamente planejada. Você não é um acidente cósmico. Você não é um acidente de carnaval. Você não é um acidente familiar. Você foi planejado pelo teu Pai que está no céu. Por isso que Jesus diz que a ninguém da terra chame de Pai, mas somente a um, que esse está no céu. Porque o teu Pai nem sabia se você era homem ou menina quando você foi gerado no ventre da sua mãe, mas o Pai do céu sabia exatamente quem você era. O Pai do céu sabia exatamente qual era a tua genética. Ele sabia que cor dos teus olhos. Ele não precisou de nenhum ultrassom para saber que você era homem ou mulher, porque Ele já havia planejado isso antes da fundação do mundo. Você é exatamente quem Deus quer que você seja, para viver o que Ele quer que você viva. A tua vida, a tua genética, o teu tempo, o teu contexto social, cultural, familiar, foi planejado por Deus para viver uma vontade boa, perfeita e agradável. Agora olha só o que diz lá em Provérbios capítulo 25, versículo 2. Esse texto diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Esse texto me faz lembrar muito a minha esposa. Eu não sei se faz lembrar a tua esposa também, mas de vez em quando eu vejo a minha esposa meio chateada e chego para ela: amor, você está brava? Ela olha para mim e diz: não. E aí depois de 30 minutos eu chego para ela e digo: amor, você está brava? Ela fala: eu já falei que não. Depois de umas 3 horas eu chego para ela e digo: amor, eu percebi que você está brava. Ela fala: você é idiota? Eu não estou brava. E aí depois de umas 5 horas ela decide desvendar os segredos do coração dela. E talvez você que é um homem marrento, você que é um homem mala, pensa que a tua esposa está fazendo charme, ou que a tua esposa está fazendo algo errado, porque ela deveria falar de prontidão aquilo que ela está sentindo. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com a minha esposa, e na verdade isso eu tenho aprendido com as mulheres, é que elas dão valor para aquilo que sentem. E infelizmente nós homens somos pessoas que precisam ser transformadas pelo sangue de Jesus.
E não valorizamos tanto nossos sentimentos. Não valorizamos tanto os sentimentos ao ponto, por exemplo, de chegar para tua esposa e perguntar se ela está brava. Porque o motivo pelo qual você pergunta que ela está brava não é para que ela fale o que ela está sentindo, mas é para que você se livre de um problema. É ou não é? Eu sei, porque eu faço exatamente isso. Porque o horário do almoço está chegando e eu quero comer bem hoje. Eu não quero fritar ovo. Não quero comer miojo. Agora, o que esse texto está dizendo é que Deus tem uma glória em ocultar certas coisas. Sabe por que Ele tem uma glória em ocultar certas coisas? Porque Ele dá valor. Ele dá valor para a sua vontade, para o seu propósito. Ele dá valor para aquilo que Ele pensa a teu respeito. E a pergunta que eu te faço é: você dá valor para aquilo que Deus sente ao teu respeito? Você dá valor para aquilo que Deus pensa ao seu respeito? Você valoriza a vontade de Deus? Por esse motivo, Salomão, na sua sabedoria, está dizendo: a glória de Deus é ocultar certas coisas, mas a glória dos reis, quem aqui é príncipe, quem aqui é sacerdócio real, mas a glória dos reis é desvendar essas coisas de Deus. De fato, não existe nada maior, nada superior, quando Deus abre o seu coração para nós e mostra aquilo que Ele pensa a nosso respeito. Não existe nada comparado com ter a convicção clara e definida de que, por exemplo, a namorada que você está pensando em namorar é a namorada que Deus pensava em você. Não existe glória superior a essa. Mas essa glória, ela é uma glória que é proveniente de uma honra. A honra de tentar saber aquilo que está no coração de Deus. Por isso que o salmista dizia: a minha alegria está na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. E se eu medito nela dia e noite, eu serei como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa. Sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo: eu valorizo a vontade de Deus. Eu me importo com o que Ele quer para mim. Eu me importo com aquilo que Ele pensa de mim. Eu me importo com aquilo que Ele planejou para mim. E a pergunta que eu estou te fazendo é se você se importa. Porque de fato Ele tem uma boa, perfeita e agradável vida para te dar. Não conforme os padrões do mundo, conforme os padrões do céu, que é completamente paradoxal e antagônico aos padrões do mundo. Mas ainda assim, eu tenho plena convicção que se você estiver no centro da vontade de Deus, ainda preso como o apóstolo Paulo, você vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu ainda assim acredito e sei que se você estiver passando pela maior crise da sua vida, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai andar sobre as águas e vai ver milagres acontecendo ao teu redor. Porque isso significa estar seguro na vontade, nos planos de Deus. Significa estar seguro em quem Ele é. A palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando a Bíblia diz isso lá em 1 João, a palavra grega, falando sobre perfeição, não é a mesma definição que eu e você temos de prontidão. Perfeição, ali usada em 1 João, não significa algo sem erros, mas significa algo cheio, completo, integral. O que João está nos dizendo é que o entendimento completo, integral, pleno do amor de Deus nos livra de todo medo. Sabe por que nos livra de todo medo? Porque nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas só sabe isso quem conhece o coração do Pai. Quem se importa com o coração do Pai. Quem aqui está solteiro? Oh, aleluia, vamos orar para liberar esse povo. Você que está solteiro, você se ocupa em saber qual é a vontade do teu Pai? Você se ocupa
em saber com quem Deus quer que você se relacione? Quanto você se preocupa? Quanto você se empenha em saber o que está no coração de Deus? Eu não estou falando sobre ser neurótico. Eu estou falando sobre valorizar a vontade de Deus. E se você valoriza a vontade de Deus, tenha certeza, Ele revela ela a você. Eu lembro quando eu me converti e decidi sabotar todos os meus sonhos, planos, desejos e vontades. E uma das coisas na qual eu tinha muito problema era em relação a relacionamentos amorosos. E logo quando eu me converti, eu lembro que eu falei a Deus: Deus, eu terminei agora um namoro que era algo abominável ao teu coração, e eu soube disso, você me revelou isso. E agora, eu decido consagrar na minha vida a você. Eu vou ser um missionário na África, não vou casar, vou ser como o apóstolo Paulo e me dedicar à tua vontade. É incrível isso, sabe por quê? Porque 5 meses depois de eu falar isso para Deus, eu lembro até hoje, eu estava na igreja, encostado na parede, e de repente entrou minha esposa hoje, chamada Larissa. E ela entrou, e eu olhei para ela, e de repente Deus falou no meu coração: você vai casar com ela. Eu lembro que eu estava com um amigo do meu lado, que até hoje anda comigo, e eu olhei para ele e falei: eu vou casar com essa menina. E a pergunta que eu faço para você é: como eu soube? Sabe como eu soube? Abrindo mão da minha vontade, valorizando a vontade de Deus. E o que é mais interessante nisso tudo, nessa história de amor, é que eu tinha me disposto a me dedicar como o apóstolo Paulo, mas não era o que Deus tinha para mim. Você entendeu? Porque nem todo aquele que faz coisas de crentes é filho de Deus. Nem todo aquele que diz ser celibatário está fazendo a vontade de Deus, porque talvez a vontade de Deus não é que você seja um celibatário. Nem todo aquele que faz milagres está fazendo a vontade de Deus, porque Jesus, estando na terra, não curou todo mundo, revelando claramente que a vontade dele não era curar, mas a vontade dele era revelar o Pai. Você está entendendo? A nossa glória, a minha glória, é descobrir, é desvendar aquilo que está no coração do Pai. Agora, se você está com essa Bíblia aí, abre lá no Salmo capítulo 25, versículo 14. Eu amo esse versículo, profundamente eu amo ele. Salmos 25, 14. Deixa aberto aí, antes que nós leiamos ele, deixa eu te falar algo. Quando nós falamos sobre vontade de Deus, dentro do entendimento teológico, a vontade de Deus se manifesta em 3 níveis, ok? O primeiro nível e o nível superior, o maior nível de todos, é aquilo que nós chamamos de vontade absoluta de Deus. São as coisas irrevogáveis de Deus. É aquilo que Ele não muda. Apocalipse já foi escrito, ninguém muda. Se você casar com João ou com Mário, Apocalipse vai acontecer. Ele vai vir, nós veremos face a face, ponto final. Isso se chama vontade absoluta de Deus. Num segundo nível, abaixo da vontade absoluta de Deus, é aquilo que a teologia chama de vontade oculta de Deus. Ok? O que é a vontade oculta de Deus? Com quem eu vou casar? Onde eu vou morar? No que eu vou trabalhar? Qual vai ser minha profissão? Qual é a minha vocação? De que maneira eu vou servir a igreja? De que maneira eu vou me consagrar a Deus? Essas são coisas ocultas da vontade de Deus, ok? Terceiro nível, e o nível mais raso de todos, é aquilo que nós podemos chamar de vontade preceptiva de Deus.
Vamos rebuscar um pouco mais o teu vocabulário. Repete comigo: preceptiva. Essa palavra preceptiva é a mesma palavra que dá origem à palavra precipitada, ou seja, uma vontade antes do que algo aconteça. Os mandamentos de Deus é a vontade preceptiva dele. Por exemplo, você chega para Deus e pergunta: Deus, Senhor, quer que eu mate meu marido ou não? Não, não matarás. Entendeu? Você não precisa perguntar para Ele, porque Ele já revelou isso a você. E como diz lá em Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, e as coisas reveladas pertencem a nós, os seus filhos, aos filhos dos filhos. O que Ele está dizendo é o seguinte: olha, existem coisas que você já sabe, vivam a partir daquilo que já sabe. Essa é a vontade preceptiva de Deus. Está aberto a tua Bíblia no Salmo 25:14? Presta atenção nesse texto. O Senhor confia os seus segredos, vontade oculta de Deus, aqueles que o temem, vontade preceptiva de Deus, e os leva a conhecer a sua aliança, vontade absoluta de Deus. Isso não é fantástico? O que esse texto está dizendo é o seguinte: olha, se você começa uma jornada de temor ao Senhor, Ele vai revelar o seu coração a você. Se você vive responsavelmente a partir do que você já sabe, Ele vai mostrar a você aquilo que você não sabe. Se você é responsável com aquilo que já te foi revelado, Ele há de revelar aquilo que você ainda não conhece. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós ignoramos aquilo que já sabemos. Fazemos aquilo que nós sabemos que é reprovável, e não fazemos aquilo que é aprovável, demonstrando desonra, desvalorização com a vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho convicção de que eu estou no tempo e no lugar exato em que Deus queria que eu estivesse. Eu tenho clareza disso, eu não tenho nenhuma neurose em pensar que eu deveria estar casado com outra pessoa, de que eu deveria estar fazendo outra coisa. Não, eu sei que eu estou exatamente vivendo o que Deus quer que eu viva. Da onde vem tamanha convicção? Essa convicção não vem através de cartas de tarô gospel, não vem de búzios gospel. Essa convicção vem de relacionamento com o Pai. Essa convicção vem de temor ao Pai, de responsabilidade de viver a partir daquilo que eu já sei. Você tem tido temor disso? Você tem tido temor daquilo que já te foi revelado? A palavra conta a história de um homem chamado Gideão. Você já ouviu a história desse homem, Gideão? Gideão era um israelita, num tempo onde midianitas estavam tentando invadir Israel. Gideão estava temeroso, cheio de medo, amedrontado com tamanha opressão, e ele se esconde num lagar de uvas, e ele está foragido e escondido lá. Eu amo essa história, porque o anjo do Senhor chega. Quando você lê no Antigo Testamento, essa expressão anjo do Senhor é uma teofania, é uma aparição divina. Quem aparece ali é o próprio Jesus encarnado. Ele aparece para Gideão ali, e diz para Gideão: homem valente. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Ele estava fugindo. E o Espírito do Senhor chega lá e diz: homem valente. Eu fico pensando que Gideão olhou para Jesus, olhou para trás e falou: cadê? Onde está o homem valente? Aonde está o homem valente? Porque eu sou um arregão, eu sou um amarelão, eu estou fugindo, eu sou medroso, eu não posso, eu não consigo. Agora presta atenção, isso é o que Gideão pensava, mas não o que Deus pensava.
Essa era a vontade de Gideão e não a vontade de Deus. Essa era a condição de Gideão e não a condição de Deus. E eu creio que nessa noite Deus está falando para muita gente aqui: homem valente, vá para a sua empresa, você é um homem valente. Está falando aqui para essa igreja, igreja do amor: sejam valentes, vocês são valentes. Não se amedrontem, vocês são valentes, porque isso só o que eu penso sobre vocês, e não importa o que vocês pensem sobre vocês. Gideão ouviu aquela palavra, homem valente, e aí então ele falou para Deus: Deus, diga a resenha aí, pode falar. E aí então Deus falou para Gideão: Gideão, você vai ser usado para libertar o povo de Israel. Você vai ser o homem que vai livrar Israel da mão dos midianitas. E Gideão ouviu aquilo de Deus e falou: Eu? Deus falou: você. Aí então Gideão tem uma brilhante ideia, tipo aquelas ideias bobas, idiotas que algumas de nós temos. Deus, se você quiser que eu namore com o João, vai passar um carro agora e vai buzinar. Sabe? Se é para aceitar esse trabalho, a minha mãe vai abrir a porta agora. E Gideão então tem uma brilhante ideia. Ele diz para Deus o seguinte: Deus, eu vou colocar nessa madrugada um algodão sobre uma rocha. Se esse algodão amanhecer molhado e a rocha seca, é porque essa é a sua vontade. O dia amanhece e o que aconteceu? O algodão está molhado e a rocha seca. Aí então Gideão olha para aquilo e diz: coincidência. Assim como em ocasiões que Deus fala com você também. E aí então ele desafia Deus mais uma noite. Ele diz: Deus, agora, para que isso não seja tomado como coincidência, eu quero que aconteça o inverso. O algodão acorde seco e a rocha molhada. E o que acontece? O algodão acorda seco e a rocha molhada. Talvez você já esteja pegando dinheiro no bolso, pensando em que farmácia eu vou passar para comprar algodão nessa madrugada. Mas deixa eu falar para você, Gideão fez isso porque esse era o tamanho da revelação que ele tinha. Entendeu? Gideão colocou Deus à prova porque esse era o tamanho da revelação que ele tinha. Sabe como é o tamanho da revelação que eu e você temos? Incomparavelmente superior à de Gideão. Eu e você já sabemos que não há condenação sobre aqueles que são em Cristo Jesus. Eu e você já sabemos que maior aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Eu e você já sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu e você já temos revelação que Deus nos ama. Por esse motivo, nós não podemos colocar Deus à prova, porque isso desonra o nome dEle. Porque nesse aspecto Deus também parece com a minha esposa. A minha esposa diz uma vez e valoriza o que ela está falando, porque ela não vai falar a segunda vez. E eu penso que em certo sentido Deus é como a minha esposa. Aquilo que Ele falou na palavra dEle, Ele não vai falar de novo para você. Ele já te falou. Agora é uma questão de fé, você confiar naquilo que Ele te falou. Não é uma questão de revelação, Ele já revelou. Ele já te deu de bandeja. Gideão coloca Deus à prova porque ele não sabia. Eu e você não temos autorização para isso. Por quê? Porque a nossa revelação é diferente daquela que Gideão tinha. Agora, os salmos que nós lemos diz que aqueles que temem o Senhor conhecem os segredos do seu coração. Quantos aqui querem descobrir os segredos do coração de Deus? Eu amo, eu quero saber. A minha aventura é saber o que está no coração dEle. Porque eu sei que a maior perda de tempo do universo é viver a minha vontade.
E talvez seja exatamente como você está vivendo, dando volta no mesmo toco, fazendo o que Deus reprova, convencendo-se que é a vontade de Deus, mesmo sabendo que não é a vontade dele. Você solteira, parece o Mário. E aí você fala: nossa, como o Mário é bonito, parece meu Isaac. E aí então, no ímpeto do teu coração, você começa a namorar com o Mário, e daqui a pouco o Mário termina com você, e daqui a pouco você está mal e deprimida, e daqui a pouco aparece o Isaac. E aí então você começa a namorar com o Isaac, sabendo que, por exemplo, a palavra fala: não se põe em julgo desigual. E o Isaac é julgo desigual, e você se envolve com ele, daqui a pouco você está machucado e ferida, e anos se passam, você está toda machucada, toda ferida. Por quê? Porque você fez a sua vontade, porque você não fez aquilo que estava no coração do Pai, você não se ocupou em saber aquilo que estava no coração do Pai, você se ocupou em fazer aquilo que estava no teu coração. A maior aventura de um cristão precisa ser a de conhecer o coração de Deus. Essa precisa ser a nossa maior aventura. Abraham Lincoln dizia que se ele tivesse 8 horas para cortar uma árvore com um machado, ele gastaria 6 horas afiando o machado e 2 cortando. Como cristãos, o que eu posso dizer para você é: se nós temos 8 horas para tomar uma decisão, nós precisamos gastar as 8 horas orando para então tomar essa decisão. Porque não importa o que eu penso, não importa o que eu sei, não importa as minhas ideias, não importa a minha vontade, importa o que Deus pensa, o que Ele quer, a vontade dEle. Porque é a vontade dEle que vai me levar a uma vida boa, perfeita e agradável. Mas quer saber de uma coisa? Eu e você precisamos não apenas nos preocupar em saber aquilo que é oculto. Isso é bom, não estou falando que é ruim não. Mas existe um conhecimento, existe uma sabedoria, existe uma revelação que é superior a saber se Deus quer que você seja engenheiro ou astronauta. E a revelação superior disso é saber, é conhecer a vontade absoluta de Deus, os segredos da sua aliança. E a pergunta que eu faço para você é: você sabe qual é a vontade absoluta de Deus? Eu quero encerrar essa noite falando sobre a vontade absoluta dele com você. Queria ter tempo para destrinchar um pouco mais sobre tudo, mas vamos focar naquilo que realmente importa. Abra tua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Eu e você fomos planejados pelo Pai. Eu e você fomos sonhados e arquitetados pelo Pai. Deus não nos criou. Ele não nos criou para trabalhar, porque o trabalho foi dele. Ele nos criou no 6º dia, para descansar com Ele no 7º dia. Deus nos criou para vivermos em um jardim, chamado Jardim do Éden. Essa palavra hebraica Éden significa deleite, delícia. Deus nos criou no 6º dia, para vivermos no 7º dia, em um jardim de delícias. O que eu quero dizer para você é o quê? Eu realmente creio que Deus tem uma vontade para a nossa vida boa, perfeita e agradável. Mas se temos esperança somente para essa vida, nós somos de todos os mais miseráveis homens. Se nós pensamos que a vontade de Deus se resume a ter um casamento, uma família legal, a ter uma profissão bacana e prosperar financeiramente, você é miserável, você é pobre, você é miserável de entendimento. A vontade de Deus, em absoluto, é muito superior às coisas efêmeras, etéreas, passageiras dessa vida. Deus tem algo maior, melhor. Ele preparou algo superior. Por esse motivo, eu e você, tudo que juntamos nessa terra nós não levaremos aos céus, porque tudo que juntamos nessa terra é dessa terra.
A vontade dele não é essa terra, a vontade dele é a morada celestial. A vontade dele está além dessa vida, a vontade dele está além daquilo que eu e você podemos tocar, ver ou perceber. A vontade dele é maior. Ele não te criou, ele não te gerou para apenas ser alguém extraordinário na sua profissão. Ele não te criou, ele não te gerou para ser um pai extraordinário apenas. Ele te formou e te criou como alvo do amor dele. Para trabalhar ele criou anjos. Para amar ele criou a mim e a você. Agora preste atenção nesse texto de Malaquias capítulo 1 versículo 2. Olha essas palavras do Senhor, receba elas no teu coração como palavras fluindo direto do trono da graça. Olha essas palavras do Senhor: eu sempre os amei. Eu te amei antes de você existir. Quando você era uma coceira nas partes íntimas do seu pai, eu te amava. Quando você estava ovulando no ventre da sua mãe, eu te amava. Quando você veio à luz, eu te amava. Eu te amei quando você deu os seus primeiros passos, e eu te amei quando você ficava acordado de madrugada, e quando teu pai não te suportava mais, eu ainda te amava lá. Eu te amei quando você entrou na escola, eu te amei quando você teve a primeira briga na escola, eu te amei quando você ouviu palavras de maldição do seu pai e da sua mãe, eu te amei quando você se envolveu com o primeiro namorado e se decepcionou, eu te amei quando você fez aquilo que era reprovável a mim, eu te amei quando você entrou no primeiro trabalho, eu te amei quando você formou na escola, eu te amei quando você reprovou, eu te amei quando você casou ou quando você divorciou, porque eu sempre te amei e eu vou sempre te amar. O meu amor por você não muda. Eu não sei você, mas eu amo saber que Ele sempre me amou. Eu amo saber que antes de amar a Ele, eu amo Ele. Ele sabe o quanto eu amo Ele hoje. Mas antes de eu amar Ele, Ele já me amava. Ele já me amava e Ele me abraçava. E Ele recolhia as minhas lágrimas. Ele cuidava de mim, como um pai cuida de um filho, porque Ele sempre me amou. Confie e acredite nessas palavras de Deus sobre você. Mas o próprio Senhor continua dizendo: mas vocês me perguntam. Ele diz isso porque sabia que teria um monte de gente idiota. Um monte de gente que mesmo sendo amada por Deus, não conseguiria receber esse amor por Deus. Não conseguiria entender esse amor de Deus. Gente talvez machucada, gente ferida, gente que não foi amada. E por nunca ter sido amada, duvida que o Deus o ama. E por saber disso, e pela sua misericórdia e compaixão, Ele então responde: vocês talvez me perguntem, de que maneira nos amaste? Sabe qual é a resposta de Deus? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor: todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei as montanhas de Esaú em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Sabe como Deus prova e mostra o seu amor por nós? Aceitando Jacó e rejeitando Esaú. E talvez você fique se perguntando: ok, o que isso tem a ver comigo? Você já vai entender. Esaú era o primogênito de Isaac. Esaú era o filho que merecia a bênção e o favor de Isaac. Esaú era aquele que merecia o favor do seu pai. Esaú
era aquele que tinha pedigree para ser abençoado pelo seu pai. Ele era o irmão mais velho. Jacó veio depois de Esaú, e Jacó não merecia a bênção do seu pai. Ele era o irmão mais novo. Ele não merecia receber a herança, a bênção do seu pai. A herança e as bênçãos dos pais eram dados aos herdeiros, primogênitos. Num reino acontece dessa forma. É o primogênito que é abençoado, é o primogênito que recebe a coroa, é o primogênito que reina. E o que Deus está dizendo é que Ele nos amou, rejeitando Esaú e aceitando em Jacó. Agora deixa eu te perguntar: quem é Esaú? Quem é Jacó? O texto da palavra conta a história dos dois e diz que Esaú, o irmão mais velho, certo dia estava faminto e Jacó estava preparando uma deliciosa sopa de lentilhas. Eu não sei se você gosta de sopa de lentilhas, mas para mim isso não é um sinônimo de coisa boa, ok? E Esaú cheirou aquela sopa de lentilhas e falou: uau, eu quero essa sopa. E aí então Jacó, que queria ser abençoado por Deus, repete comigo: Jacó queria ser abençoado por Deus. Jacó, que queria ser abençoado pelo pai, chega para Esaú e diz: olha Esaú, eu sei que você está com fome, eu te dou essa sopa se você me der a sua bênção. Isaac, na sua velhice, se torna herói da fé. Sabe por quê? Porque ele faz a vontade do pai. Qual é a vontade do pai? Ele abençoa Jacó e rejeita Esaú. Agora, quem é Esaú, quem é Jacó? Sabe quem é Esaú? É o primogênito, é Jesus. É aquele que não merecia absolutamente nenhuma condenação. Esaú é aquele que merecia a bênção, é aquele que merecia o favor, é aquele que merecia o céu. Esaú é o irmão mais velho, aquele que merecia sentar à direita de Deus Pai, aquele que merecia toda a glória, aquele que merecia todo o louvor, aquele que merecia toda a honra. Quem é Jacó? Somos eu e você. Aliás, o nome Jacó em hebraico significa literalmente traiçoeiro. Sou eu e você, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você somos Jacó. Eu e você somos esses que não merecem a bênção de Deus. Não merecemos, não merecemos. Nós não fizemos nada a Deus para que Ele tenha que nos restituir. Nós cantamos isso. Eu e você não merecemos o favor dEle. Eu e você não merecemos os planos dEle. Eu e você não merecemos o amor dEle. Não merecemos. Agora nessa história, parece que Esaú foi bobinho. Mas Esaú não foi bobinho. Esaú foi Jesus. Que tomou a nossa sopa de lentilhas para que nós fôssemos abençoados. Que assumiu o nosso lugar de maldição para que nós assumíssemos o seu lugar de bênção. Porque no final das contas, a forma como o Pai sempre te olhou é como filho. Todos nós somos filhos de Deus. A palavra diz em Isaías capítulo 53: todos nós somos tais quais ovelhas, filhos de Deus. Filhos pródigos, mas ainda filhos. Filhos perdidos, mas ainda filhos. Recife, Olinda está cheia de filhos. Está cheio de gente que Deus sempre amou. Filhos perdidos, filhos vivendo em trevas, mas ainda filhos. E a vontade absoluta de Deus, sabe qual é? Ter comunhão com seus filhos.
ter relacionamento com seus filhos, viver em intimidade comigo, com você. E a única maneira para que isso acontecesse era Esaú sendo rejeitado, para que Jacó fosse aceito. Na cruz do Calvário, eu e você fomos aceitos pelo Pai. Na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, a maldição que Jesus carregou, foi a nossa bênção, foi o nosso favor, foi a nossa graça. A ira do Pai caiu sobre Jesus, Esaú, para que eu e você, Jacó, traiçoeiros, fôssemos abençoados e pudéssemos ter uma vida extraordinária junto ao Pai. Agora olha só o que está ali em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Malaquias profetiza dizendo: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Não é a reencarnação do profeta Elias, mas é alguém que virá na unção do profeta Elias, que é o próprio João Batista. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Volta aqui. Eu creio que esse texto está falando sobre uma bênção e sobre um desencadeamento do tempo da graça de Deus, que é a restauração familiar. Eu realmente creio que gente que foi alcançado pelo Evangelho restaurará a sua casa e santificará a sua casa. Eu creio que o teu marido, a tua esposa, por mais que não seja convertida a Cristo, você santifica a sua casa, você santifica os seus filhos. E eu creio que esse texto está falando sobre restauração familiar, que haveria no tempo da graça. Mas mais do que restauração familiar terrena, eu creio que esse texto está falando sobre uma restauração familiar celestial. Como assim? O coração do pai se converte ao coração dos filhos. Escuta aqui. O coração do pai está convertido ao seu coração. Ele se importa com o teu choro. Ele se importa com aquilo que você deseja. Ele se importa com aquilo que você sofre, aquilo que você quer. Ele se importa com as tuas lágrimas. Ele se importa com a tua crise familiar. Ele tem o coração convertido ao teu coração. O coração do pai foi entregue aos filhos. Agora, para finalizar, a última pergunta de todas é: o coração dos filhos pertence ao coração do pai? O teu coração pertence ao coração do teu pai? Porque no final das contas, não importa com quem você vai casar, onde você vai morar, onde você vai trabalhar. O que realmente importa é que quando as luzes desse universo se apagarem, eu e você sejamos encontrados sentados à mesa do Pai. É isso que realmente importa. No final das contas, essa é a vontade final, absoluta de Deus. Esse é o motivo pelo qual Ele nos fez e nos criou. Porque viemos dEle e voltaremos para Ele. Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas para isso. Aleluia. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, Espírito Santo. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Jesus, obrigado por comer da nossa maldição, para que vivamos a sua vida. Nós te amamos, Pai. Eu creio que nessa noite o Pai quer revelar amor dele por algumas pessoas. Quer abrir o seu coração para algumas pessoas.
Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos. E nesse momento se conecta nas coisas espirituais. Pai, Espírito Santo, sopra como uma brisa sobre esse lugar, como uma brisa suave. Espírito Santo de Deus, agasalha-nos com teus braços. Espírito Santo de Deus, que sonda e conhece o coração do Pai, sussurra aos nossos ouvidos o amor do Pai. Revela-nos o amor do Pai, para que tenhamos entendimento completo e total de quem somos para o nosso Abba, de quem somos para o nosso Pai querido. Revela-nos, ó Pai, revela-nos o teu amor, revela-nos a tua graça, revela-nos a tua misericórdia. Revela o teu amor completo, revela o teu coração a nós, para que sejamos libertos de todo medo, para que sejamos libertos de toda angústia, de toda prisão de alma, para que sejamos libertos das coisas dessa vida, e tenhamos os olhos do Senhor. Eu creio, e o Espírito Santo me diz isso, que existem pessoas aqui que sofreram abusos, abandonos, rejeições, gente que foi abusada, violentada por familiares, gente que deveria ser amada pelos seus pais terrenos, mas não foram amadas, gente que deveria ser alvo da fidelidade de maridos, mas maridos, esposos foram infiéis. Eu quero dizer para você que independente da sua dor, independente do teu sofrimento, independente da sua angústia, das suas mágoas, amarguras, o Pai sempre te amou, e o amor dele nunca mudou por você. E aquele que te criou pode fazer novas todas as coisas. Aquele que te fez um dia do pó da terra pode dar vida a você hoje novamente. Se você é essa pessoa marcada pela vida, marcada por dor, angústia, com o coração pesado, doído e machucado, eu quero convidar você a ter uma experiência com o amor do Pai nessa noite. Se você é essa pessoa, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. O coração do Pai está convertido ao seu coração. Nessa noite, permita-se conhecer o coração do Pai. Permita-se ser abraçado pelo coração do Pai. Oh Pai, Espírito Santo de Deus, cubra, ó Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. Devolva a pureza, a inocência. Devolva, Pai, a simplicidade para pessoas que se tornaram complicadas pela dor da vida. Oh, Abba, Pai, derrama o teu coração, derrama os teus pensamentos, derrama as tuas palavras sobre os ouvidos de cada uma dessas pessoas. Nessa noite, Pai, batize-os com teu amor, batize-os em teu amor, leva eles à sala do trono da graça, leva eles, ó Pai, aonde eles nunca foram, para que eles experimentem uma paz que eles sempre buscaram, para que eles experimentem um amor que sempre quiseram e sempre desejaram. Espírito Santo de Deus, fale, Senhor, aos ouvidos de cada um deles,
as palavras que saem da boca do coração do Pai para eles. Aquece o coração deles com uma chama incontrolável, com uma paixão, com amor que só vem do Senhor. Oh, Pai. Sim, Pai. Sim, Deus. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé agora.